Olá, gente, é uma alegria estar com vocês mais uma vez, porque hoje nós estamos gravando o quarto episódio do podcast Marquês, que mostra a vida das mães atípicas como ela é, nua, crua, sem filtro, sem maquiagem. Porque a vida de uma mãe atípica é muito mais difícil do que talvez você possa imaginar. Especialmente porque na maioria dos casos, ela está só. E aqui a gente tem a felicidade de ter um casal, onde um abandona o outro. Um casal, casado, com um filho atípico. E eu queria começar por você e que você se apresente. Quem é você? Meu nome é Leidiane, sou mãe de Francisco Lorenzo. O Lorenzo tem transtorno do espectro autismo e o TEA. E como é a vida dele? A vida dele, hoje eu posso dizer que hoje ele vive bem, né? Porque no começo foi bem difícil, né? Tanto na escola como em casa. O Lorenzo, ele batia, o Lorenzo não tinha limitações. E hoje eu olho pro Lorenzo e vejo um desenvolvimento. Que coisa boa. E você se apresente, meu amigo? Eu sou o Diego, pai Lorenzo. Fico muito feliz por ter ele comigo. É uma criança muito para trás de problemática, mas já está bem desenvolvida. E espero que para frente que fique mais ainda. E o mais bacana é ouvir que o Lourenço conseguiu evoluir tanto, progredir tanto, que algumas pessoas estão questionando se ele é realmente autista. É isso mesmo, Lili? Sim. Conta aí. As pessoas, né, sempre quando vê ele, um exemplo, né, faz 15 anos da minha filha, ele disse que não ia dançar com ela e na hora todo mundo ficou, hã? Ele não é autista, né? Ele, na hora, ele fez tudo o que ela pedia e todo mundo que estava ali naquele momento disse, não, ele não é autista. E pessoas também no meu dia a dia questionam que, não, o Lorenzo é raro o diagnóstico dele. E eu digo para as pessoas que ele hoje tem esse desenvolvimento porque eu fui à busca, né? E também através da Escola da Natureza, ele também teve um desenvolvimento, né? E depois que ele começou a fazer a fisioterapia no núcleo. E eu digo sempre para essas pessoas que ele teve um desenvolvimento, porque antes, ele, para chegar ao diagnóstico do autismo e do TEA, ele teve, sim, um atraso, né? O Lourenço, ele não falava, né? É tanto que o Lauterio não é verbal, né? E hoje meu filho fala, não fala bem, mas fala bastante hoje. Até eu sempre digo, né? Para minha sogra, que ela chorava porque ele não falava, né? Isso era e não pedia nada, né? Ele se tacava muito porque não conseguia falar. E hoje ele teve um desenvolvimento extraordinário. Graças a Deus. E a propósito, para você que sem ter feito medicina, sem ter estudado psicologia, sem ser do ramo da saúde, para você que fica dizendo que tal criança é autista ou deixa de ser, faça isso não. Você não sabe o desserviço que você está prestando. O diagnóstico de uma criança com transtorno do espectro do autismo é prerrogativa de um médico. Só o médico pode dar o diagnóstico com o apoio e suporte de uma equipe interdisciplinar. E é importante dizer, o Lourenço evoluiu tanto, mas tanto, que fenotipicamente ele não aparenta. Ou seja, ele não tem cara de autista. Só que ele nunca vai deixar de ser autista. Um diagnóstico de autismo é vitalício. É para a vida toda e não precisa mais nem sequer ser renovado. Mas por que o Lourenço se desenvolveu tanto? Diga aí, Diego. Por que ele está tão bem? Ele se esforçou, né? Se esforçou. Falei das terapias também. E aí isso vem dele, né? É dele mesmo, é próprio dele. Muito bem aprendizado já ele. Na escola não é tanto, mas ele desenvolveu muito na terapia. E ele é muito ativo mesmo. E aí eu preciso dizer mais uma coisa. As terapias, todas elas são extremamente importantes. E com terapias,
nossos filhos têm uma grande chance de se desenvolver. Sem terapia, eles se desenvolverem a longo prazo. Eles vão ter muito mais problemas. Agora, a terapia, que é muito bom, não é tudo. Talvez o mais importante seja ter uma mãe e um pai presentes que educam, que trazem o filho para as terapias, que têm uma vida funcional, estável e adequada. Qualquer criança com transtorno do espectro do autismo que tenha pai e mãe, uma família segura, estável, que invista no tratamento e nas terapias, com certeza vai evoluir. Só que o Lourenço evoluiu mais. Quanto tempo ele está na ecoterapia? Lembra? Há 2 anos. 2 anos que semanalmente esse casal traz o Lourenço às sextas-feiras, perdão, ao sábado, desculpa, 8 horas da manhã, religiosamente. Não recordo do dia que o Lourenço tenha. Gente, isso é importantíssimo. Mas aí eu caí. Gente, é fácil ser pai de um filho atípico. Me conta como é. Tem dias que ele tá bem, ele tá estressado, a gente tem que ir na calma para tentar acalmar. E tem dia que ele tá daquele jeito. Tem dias que às vezes a gente acorda, as mulheres dizem, com os ovários virados. E não precisa ser atípico. Tem dias que a gente não tá bem. E uma criança com autismo também. E na maioria das vezes sofre pro pai, sofre pra mãe. Quase nunca tem uma rede de apoio. Para ser mais claro, Neidiane, além do teu esposo direito, quem mais te ajuda na educação do Lourenço? A minha filha, né, tem 15 anos. A gente vê o esforço dela, né? Também, na nossa ausência, como fica com ele, né? Também jogando o período das férias. Ela bota limitações realmente nele. Aonde ele quer bater nela, né? Quer sempre dizer o não pra ela. Ela não aceita. E é o que ela quer. E ele tem que fazer, ele birra, vai, se deita lá na cama dele, se cobre com lençol e fica por horas e horas, que é o refúgio dele, né? Porque ali ela disse um não e aí as limitações ela coloca, né? Aí a minha rede assim, mais o maior de apoio é meu esposo e minha filha, né? Que nos ajuda muito. É importante dizer que marido é fundamental. Dá trabalho que nem empresta. Mas quando é bom, ajuda que arrasa. Até você saber, na imensa maioria das famílias atípicas, o marido, cachorro, safado, sem vergonha, em 70% dos casos, diz que ia comprar cigarro e não adiantou. 70% das mães atípicas criam os filhos sozinho. E se é difícil a dois, com pai e mãe, gente só com mãe, é impossível. E falta apoio, falta ajuda, falta uma rede de segurança. Que na verdade, é uma boa classe solidária. Diga, como tá o Lourenço na escola? Assim, tá bem e ao mesmo tempo não tá, porque ele ainda não é criança que não sabe ler, né? Tem que estudar mais, puxar mais um pouco. E agora a gente tá dando até um reforço pra ele, pra ver se dá mais uma reforçada, né, nos estudos dele. E é isso. Qual é a idade do Lourenço hoje? Lourenço tem 6. 6 anos. Lourenço tem 7. Olha que coisa mais linda, gente. O Lourenço que não falava, o Lourenço que era extremamente agressivo, o Lourenço que não tolerava o não, o Lourenço que tinha muita dificuldade com regras e limites, evoluiu muito, mas ele ainda não está lendo e escrevendo.
Olha pra mim. Você não acredita. Mas eu também tenho transtorno do espectro do autismo. Eu falo bem. Eu olho nos olhos das pessoas. Olho bem. Mas isso não quer dizer que eu não tenha um comprometimento neurológico grave, severo. Eu sou autista nível 1 de suporte. E com a graça de Deus eu fui muito trabalhado, muito terapeutizado e eu consegui desenvolver muitas habilidades. Mas você sabe com quantos anos eu comecei a ler e escrever? Minha mãe quase enlouquece. Dos 9 para os 10 anos eu comecei a ler e escrever. E daí, com a graça de Deus e muita ajuda de muitos profissionais, eu consegui desenvolver mais. A gente nunca vai estar contente com o que o Lourenço pode oferecer. Mas a gente tem que entender que para ele é mais difícil do que para as outras crianças. Tem que esperar um tempo, né? Tem que ler muito. Então, Não, tá mesmo, né? é isso. E eu costumo dizer que o tempo dele é de Deus. Se a gente continuar investindo, eu não tenho dúvida. Logo, logo, ele vai estar lendo, escrevendo, alfabetizado, editado. Porque aqui ele já diz as letras, ele já diz os números, já junta as sílabas, e ele já está começando a falar algumas coisinhas interessantes através da leitura de mim. E ele disse que sabe ler. Tá vendo? E se ele diz que sabe? Ele lê na imaginação, né? Ele vê a figura de um texto e ele deduz. E sabe como a gente chama isso? Leitura incidental. É o primeiro passo na leitura das letras, das sílabas e das palavras. É a leitura de mundo. Isso aqui ele faz muito bem. Mas bem, sabe ler? Ele vai vendo Sabe? sabe? Ele vai vendo o desenho e vai interpretando a história na mente dele. E assim, o cavalo, o burro, o boi assim, assim, assim. Mas ele tá lendo. É leitura, gente? É. E ignorante, desconhecedor, é quem me ensina. Primeiro faz a leitura. Leitura do mundo, leitura ocidental. Daí para as letras, para as palavras, é bem facinho. E a gente está fazendo essa transição aqui. Agora você me disse que eu precisaria de outras terapias. Quais? Ele já faz psicóloga, né? Lá no núcleo, na nossa cidade aqui de Americana. E faz pedagoga. Mas aí ele precisa de um ATO e precisa da fono, né? Para ter um desenvolvimento mais de qualidade. Mas em verdade, aqui em Loretama nós não temos um ATO ainda. E algumas terapias lá no núcleo são bem difíceis porque está faltando espaço. Lá tem profissionais maravilhosos e eu conheço alguns. Mas a estrutura recai, a condição não é favorável. E aliás, a gente critica quando tem que criticar. Mas a gente elogia quando tem que elogiar. E eu quero elogiar publicamente aqui o senhor prefeito da Zé Salgado, porque no mês de julho ele fez um investimento grande na formação de pessoas que vão acompanhar os nossos filhos. Necessário, justo, e médico. Que faça mais, cada vez mais. Porque, Virgínia, nossa cidade tem 700 crianças com algo, outras tantas que nem o áudio de língua, mas a imensa maioria delas é extremamente precisada, carente e necessitada. E só sabe o que é a vida de uma família que tem uma criança laudada e passa por isso. É fácil, Mediana. Agora, se tu tivesse mais apoio, Se tornaria mais fácil, principalmente na escola, né? Porque todo dia é uma história diferente. como, por exemplo? A professora não viu o que ele fez de errado, né? Onde o colega manda o outro cortar o cabelo e vai embora. Não, o meu colega disse isso comigo. Ele vai lá embaixo, a professora não vê. Todo dia é uma história diferente. E o bom de tudo isso, que ele traz a agenda em branco, a gente não consegue definir a tarefa, qual foi realmente a tarefa para ele fazer em casa, que essa é a nossa maior dificuldade que nós estamos agora, né? Todos os colegas conseguem copiar e ele não, né? É tanto que ele é o mais, como posso dizer, é o mais retardadinho da sala que não consegue. Tanto que senta lá na frente
né? Para poder ver se consegue fazer alguma atividade, né? E no início do ano ele não queria fazer essa atividade, minha professora me chamou. E aí a gente, tanto em casa como a escola, a gente tenta lutar para ele tentar convencer ele para ele fazer atividades, né? E não é fácil. Tem dia que ele diz, eu não vou fazer e não faz. E é onde ele não consegue fazer uma atividade e fazer duas atividades. Para ele é um transtorno maior do mundo. Ele não faz. Só faz uma e pronto. Como você se sente com isso? A gente se sente, a gente quer um melhor para o nosso filho, né? A gente se sente um pouco, a gente queria que ele evoluísse, né? Que a gente quer que ele faça além das limitações dele, né? Que ele não consegue. Esse estresse. Começa a puxar muito, tem ele das pernas dele não aguenta a pressão e se estressa e não tá. E é muito importante ter um entendimento que uma criança atípica é uma criança que traz um transtorno neurológico. Ela não é assim porque ela é preguiçosa, porque ela é vagabunda, porque ela não quer aprender, porque ela quer atenção. Não é isso, gente. A questão está aqui, bem no cérebro. A criança que nasce com um transtorno do espectro autismo, ela vem com o cérebro de uma forma diferente, o funcionamento é diferente. Quase sempre é um pouco mais lento. Quase sempre ela vai trazer muitas dificuldades. Agora, se ela for estimulada, se ela for acompanhada, se ela for bem tratada, ela vai conseguir ir adiante. E é evidente que o Lourenço precisa de uma acompanhante em sala de aula. Além da professora que já tem que dar conta de outros 20, 30, Só um lado, não tem condições. Tem que entender também o lado, né? e o Lourenço tem um acompanhante. Vocês estão vendo, gente? Uma criança atípica necessita, na maioria das vezes, de uma intervenção de um acompanhante que, pelo amor de Deus, pare de chamar de cuidador. Por cuidador é aquele que dá comida, que bombom, que dá banho. Não é isso que tem que ter em sala de aula. Tem que ter um educador especializado, que possa fazer um trabalho diferente com o Lourenço. Porque enquanto o Lourenço tiver uma sala de aula com 25, 30 alunos, com uma única professora, ele nunca vai ter a atenção que ele precisa. E aí ele não vai se desenvolver. Então, cabem a vocês exigir o que é de lei. O Lourenço precisa de um profissional de acompanhamento em sala de aula, qualificado, habilitado. E se assim ele tiver, é muito provável que ele se desenvolva muito mais. Agora, sem isso, vocês acham que vai ser fácil? É claro, gente. Só para deixar claro, todas as escolas deveriam também ter uma sala diferenciada. Uma sala para ser usada no contraturno para um acompanhamento educacional especializado. Uma sala diferente, além da sala de aula convencional. De manhã ele está na sala sendo incluído com os outros colegas, mas à tarde ele deveria estar sendo atendido por um profissional extremamente especializado que pudesse ir nas necessidades do Lourenço e tratá-las individualmente, favorecendo esse desenvolvimento. E é isso, prefeito. Aqui eu não tenho visto. Repito, isso para investir na qualificação das pessoas. Mas é ser feito. O que mais você gostaria que fosse feito aqui no município para ajudar o seu filho? Eu gostaria muito, né? Além de ele ser atendido pelo Lupa, graças a Deus, ele até hoje ele é muito bem recebido. Que a Maria é um amor em pessoas meninas. Mas, assim, o que eu gostaria mesmo, desde o início, né? Desde a creche. O meu filho ele não tem cuidador, né? Porque o Lourenço tem as limitações, mas não tem as suas dificuldades. E eu gostaria muito, né? Porque tanto que as meninas do núcleo pedem esse reforço. Mas como a gente não tem condições de estar pagando um reforço, né? Que esse reforço fosse em sala de aula, né? Com uma cuidadora, né? Que é para ajudar nas tarefas, né? Nem tanto nas limitações, ele dando de arena com os colegas. É uma aprendizagem dele. Isso que a gente quer. Né? Porque antes ele sabia fazer o nome, agora já não sabe fazer mais. A gente percebe que ele tem um tardado. E mesmo que a gente ajude em casa, não é tanto o desenvolvimento dele não está sendo tão eficaz como um profissional, né? E faz diferença. Sim. Aliás, eu mando um abraço para ela e para as meninas do núcleo que realmente são especiais. A condição de trabalho delas do ponto de vista físico não é o ideal,
Mas ainda assim eles conseguem fazer muita coisa. Só que precisa de mais, gente. Precisa de mais recursos, precisa de mais estrutura, precisa de mais profissionais, precisa de mais tempo e investimento. São 700 crianças com aula. E até onde sei, somente 180 frequentam as atividades do grupo. E as outras? As outras não vão evoluir? As outras não vão se desenvolver? E aí eu digo aqui para quem quiser ouvir. Aqui em Pindoretão, nós temos condições de termos a maior referência em educação inclusiva do país. Porque aqui tem gente boa. Agora nós precisamos mais. Precisamos de boa vontade, precisamos de investimento, precisamos de recursos, precisamos de determinação. Porque eu te digo, nada no mundo é mais difícil que educar um filho. Nada no mundo é mais difícil que educar um filho. Agora imagina educar um filho atípico, um filho autista. É fácil? É bem difícil. E quando o pai precisa trabalhar fora para botar dinheiro dentro de casa, quando a mãe precisa trabalhar fora para trazer onde comer, esse filho fica com a irmã de 15 anos, por mais boa vontade que ela tenha, ela também é uma adolescente e ela não vai dar conta do recado. Essa criança precisa de uma casa para abrigar os autistas. Talvez um núcleo de atendimento especial que possa favorecer, porque, para ser claro, tem muita gente que diz que todo mundo agora é autista para receber o benefício que eles chamam de aposento. Gente, não pague. Não paga a alimentação diferenciada. O benefício é que se for falar em contas os gastos, não chega nem perto. Nem perto. Só para deixar claro. O juízo não é para pobre não, tá, gente? É não, gente. Para você ter noção, para custear todos os atendimentos e adquirir todos os medicamentos que normalmente uma criança com transtorno do espectro do autismo precisa, a conta mensal é de aproximadamente R$ 5.000. E chegando aqui agora, o meu amigo Lourenço. E é com ele que a gente vai acabar esse podcast. Não sem dizer que este cara aqui hoje monta num cavalo sozinho, galopa, trota, marcha, vai no redondel, faz uma trilha e muito em breve ele vai estar fazendo cavalgada com a gente. Como pode uma criança que tem tantas dificuldades e tantas limitações dominar um cavalo que pesa pelo menos 400 quilos, que tem pelo menos 30 vezes mais força do que ele? E ele está aqui para contar a história. 2 anos de ecoterapia religiosamente. E aí eu peço para que a Leidiane use as últimas palavras dela para agradecer, para fazer o que quiser, e depois o Diego. Leidiane. Eu só tenho que agradecer a Deus, né? E, assim, esses 2 anos de ecoterapia do Lorenzo, a gente vê, assim, um desenvolvimento extraordinário. Só tenho que agradecer ao seu Raso e a Sandra que não está aqui presente, né? E os demais, os meninas, as meninas são muito atenciosas, né? E agradecer a você que está aí, né, nos assistindo, né? Através desse vídeo, eu sei que esse vídeo vai além, que todo mundo vai assistir mesmo, né? E dizer, só tenho que agradecer, né, a Deus por esse desenvolvimento do meu filho. Diego, suas palavras. Também digo a mesma coisa, agradecer primeiramente a Deus e dizer que Lourenço aqui hoje é um milagre, tá com a gente aqui que ele para trás, quando era bebezinho, teve uns problemas de saúde, mas graças a Deus, Deus deu a cura dele, a gente foi batalhando nos hospitais, mas conseguimos. E aí depois descobrimos do autismo, começamos outra luta a tratar, e estamos até hoje, né, com terapias aqui na Instituto da Natureza. Mas eu creio que vai melhorar muito mais ainda aqui pra frente, né? O seu Rácio aqui, a equipe dele, são pessoas maravilhosas. E é isso. Você que está nos assistindo aí, confie também no trabalho dele, se tiver seu filho
Também com transtorno de autismo, procure ele. Ele está sempre aqui para atender a todos. Eu sou muito grato. Mas a gente encerra agora com o Lourenço. O cara mandava uma mensagem para vocês. Fala com eles ali na cama. Dá um oi. E Oi, tchau. muito obrigado. Obrigada. Valeu, gente. Finalizamos o 4º episódio do Barqueiras. E lembrando que semanalmente um episódio novo, mostrando a vida das famílias atípicas como é. Lourenço não tem cara de autista, mas ele vai sempre ser uma criança com autismo, porque esse transtorno não tem cura. Mas ele pode se desenvolver tanto que a maioria das pessoas nem vão acreditar se alguém disser que ele tem autismo. Só para deixar claro, ele tem. Eu sei que é isso. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Lourenço. Tu é um cara e eu fico muito orgulhoso com você. Obrigado, Diego. Deus abençoe todos vocês e até a próxima.